Ó, tô gravando aqui, tá, Júlia? Daí com certeza até a noite eu consigo liberar ela, daí ela fica na plataforma, tá bom? Beleza, valeu. José, tá no grupo, José. Se você olhar em umas 3 mensagens para trás, tem lá uma lista, só apertar lá em cima que tem as questões. São 9 questões, tá bom? Então eu vou pegar, vou. Não, tranquilo. Eu vou pegar e vou falando um pouquinho sobre os assuntos da prova, daí a gente resolve os exercícios. Então a nossa prova tem função e trigonometria. Deixa eu pegar as apostilas aqui. Mas é apostila 1 e apostila 1A, né? E 1B. São as duas. A e B. Então começando por função. Então, galera, função nada mais é que a relação entre duas grandezas, né? Então, pensou em função? Lembra lá. Relação, né, entre duas grandezas. Relação de x com y, né? Y em função de x, né? Toda função ela tem uma lei de formação, certo? Que é a lei que descreve como é que o x vai ser transformado em y. No caso, a gente vai focar nas funções afim, tá? As funções afim, a lei de formação delas é y igual a x mais b. Então essa é a lei de formação da função afim. Aonde x, pessoal, aonde x é a variável independente e y é a variável dependente, certo? Então x, e não precisa de ninguém para existir, agora o y só existe em função do y, por quê? Porque o x, né, você substitui ele dentro da lei de formação para poder encontrar o y. Então, por isso ele é dependente. Bom, então, há alguns exemplos de função afim que a gente tem. Na própria apostila está relacionando o perímetro do quadrado com o tamanho dele. Aí tem umas coisinhas bobas, tá? Mas tudo se resume a isso daqui. Tudo se resume ao y igual a x mais b. Por exemplo, vou criar esse exemplo aqui, que é y igual a 3x mais 2. Olha só, a partir de tudo isso daqui, a gente consegue fazer várias coisas, trabalhar bastante itens. O primeiro deles é o zero da função. O que é o zero da função? O zero da função é quando a gente troca o nosso y, né, por zero. Então, o que acontece? Vai ficar assim, 0 igual a 3x mais 2. Tá vendo? Fica uma equação, porque há uma igualdade a zero. Então, se é uma equação, a gente isola o x. Passa o 2 para fora, ele passa negativo, né? Passa o 3 dividindo e olha só, eu vou ter que x igual a menos 2 terços. O que é esse menos 2 terços? É o valor que, se eu jogar dentro dessa função, torna ela nula. Tá? Então, isso é o zero da função. É um valor que torna a minha função nula. Tá bom? Mas falando da relação de x e y, a gente pode montar uma tabelinha aqui. E fabricar vários y
a partir de x diferentes, de diferentes valores de x. Então, por exemplo, x e y aqui, eu monto uma tabelinha, vou colocar menos 1, 0, 1 e 2. Olha só, vou substituir, né? Então, lembre-se que y é a mesma coisa que f de x, tá? Lembre que é a mesma coisa. Então, nesse caso, se eu for calcular f de menos 1, eu vou pegar, vou tirar o x e vou colocar o menos 1 aqui e multiplico. Então, olha só, 3 vezes menos 1, menos 3, mais 2, igual a menos 1. Tá vendo? Ó? O meu y foi substituído na função e ele produziu o meu y. Né? A minha independente eu joguei dentro da função e produziu a minha dependente. Então, eu posso calcular f de 0, que será 3 vezes 0, 0, mais 2, 2. Vou jogar aqui. F de 1 igual a 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Coloco o 5 aqui. E f de 2 igual a 3 vezes 2, 6, mais 2, 7. Percebam, olha, que os valores de x aqui são Dá decrescentes. 8? Nossa, é verdade. Tão distraído aqui que eu nem me toquei. Obrigado, viu, Laura? Ó, percebam que os valores aqui são decrescentes. São crescentes. Vão crescendo de uma em uma unidade. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o nosso coeficiente de A aqui é um valor maior que zero. Então, toda vez que ele for maior que zero, a nossa função é crescente. Se ele for um valor menor que zero, decrescente. Tá bom? Percebam também outro detalhe. Aqui está aumentando de 1 em 1 no valor do x. No valor de y, vai aumentando de 3 em 3. Essa relação ela vai ser contínua, né? Para cada valor de x que eu for colocando, vai acontecer o mesmo com y. Então, cada unidade que eu aumentar de x, aumenta 3 unidades no y. Por quê? Porque o nosso a aqui, ele é 3. Então, o a, além de indicar se a função é crescente ou decrescente, ele ainda funciona como taxa de variação. Tá? Então, por exemplo, se aqui fosse 5x, aqui aumentaria de 5 em 5. Se fosse menos 3, ela diminuiria de 3 em 3 unidades. Tá? Então, olha só. O a, além de indicar se a função é crescente ou decrescente, ele dá a taxa de variação. O que mais que a gente tira aqui? Bom, o nosso b. O nosso b aqui é 2. O que ele indica? Ele indica onde, né, a nossa reta do gráfico vai tocar o eixo y. Tá? Então, vou colocar aqui. Corte do eixo y. Tá? Então, ele vai indicar onde vai ser o corte. Se eu for montar o gráfico, acabou meu espaço aqui. Se eu for montar o gráfico, ele vai ficar mais ou menos assim. Olha só, eu tenho menos 1 do x, menos 1 do y. Olha, tem um ponto aqui embaixo. 0 do x e 2 do y. Vai ficar aqui. 1 do x e 5 do y. Então, olha só, é uma reta, né, uma função afim. O gráfico dele é sempre uma reta, né, porque é um crescimento linear. Daí, qualquer outro ponto aqui ficará sobre a reta. Então, marcando 2 já é o suficiente. Eu marquei 3 aqui, mais 2 pontos é o suficiente. Ó. Já dá para ver que a função é crescente. E aquilo que eu falei, olha, que o valor do coeficiente b, onde corta o eixo y, dá para ver aqui. Está o corte ali.
tá? Se eu tivesse só o gráfico ou só uma coordenada, também dá para eu fazer a volta e montar a função. Então, imagina que eu não sei qual é a minha função. Vamos fazer de conta que eu não sei qual é a minha função. Cada valor de x, cada valor de y daquela tabela são coordenadas do gráfico, né? Então, eu posso, a partir delas e com a lei de formação, descobrir quanto vale a minha função. Então, vejam só. Aqui, por exemplo, eu tenho a coordenada 1 e 5, que é a mesma que está aqui. Tá vendo? Aqui embaixo, ó, o ponto menos 1 e menos 1. Tá? São os valores dessa linha. Toda função ela é descrita por y igual a x mais b. Então, se eu substituir os valores ali de x e y, eu vou construir uma equação. Então, vou substituir o 1 e o 5. Ó. O 1 é x. Então, vai ficar assim, 5 igual a 1a mais b. Beleza. Paro aqui. Agora eu vou lá e pego o outro ponto. Olha só. Menos 1 do y igual a menos 1a mais b. Então, aqui eu tenho o sisteminha. Se eu juntar a galera aqui, se eu somar cada coluna, olha, 5 menos 1, 4. Aqui eu tenho o 1 menos 1, certo? Então, ele cancela, b mais b, 2b. Passo 2 dividindo, então eu chego aqui ao valor de b igual a 2, né? Chego ao valor de 2 para b. Tá vendo? Acabou? Não, ainda não. Volto aqui, escolho uma das duas equações, eu vou pegar a primeira. 5 igual a 1a mais b. Mas eu acabei de descobrir que b vale 2. Então, eu vou tirar o b daqui e vou colocar 2. Então, eu isolo o a. Passo 2 para fora, ele vai passar diminuindo, né? 5 menos 2, 3. Então, eu cheguei ao valor de a igual a 3. Tá vendo? Então, y igual a 3x mais 2. Então, eu consigo, a partir do gráfico ou dessa tabelinha aqui com pontos, eu consigo estabelecer a minha função. Tá bom? Então, é basicamente isso a parte de função na prova. Então, identificar se é crescente ou decrescente, tirar as coordenadas, achar o zero da função e a partir do gráfico eu monto a minha função afim. Tá bom? É tranquilinho. Bem tranquilinho. Agora, eu vou pegar lá no grupo, eu vou pegar aquela lista. Eu vou resolver com vocês os exercícios de função, que são os 5 primeiros. Então, se puder me acompanhar, é só pegar lá no grupo. Mandei no domingo, se eu não estiver enganado, essa lista. É só pegar, a gente vai resolvendo. Então, o primeiro exercício diz assim. A tabela abaixo mostra a temperatura das águas do Oceano Índico ao nível do Equador em função da profundidade. Daí tem lá, superfície 27 graus, 100 metros 21 graus, 500 metros 7 graus, 1000 metros 4 graus, 3000 metros 2,8. A profundidade é o x e a temperatura é o y. Então ali eu consigo tirar várias coordenadas. Eu posso escolher duas ali. Duas são suficientes. Então eu vou pegar
para começar, eu vou pegar 500 metros a 7 graus. Tá vendo? 500 metros, 7 graus. Eu tenho um x e um y. Agora eu posso pegar ali 1000 metros e 4 graus. Tá vendo? Então eu tenho dois valores para x e dois valores para y. Daí vem a pergunta. Admitindo a variação de temperatura seja aproximadamente linear, né? A temperatura prevista para uma profundidade de 400 metros é quanto? Então percebam que eu tenho 400 metros, que é o meu x, falta encontrar o meu y, que é a temperatura em graus. Então eu vou fazer assim. Minha lei de formação é padrão para a função afim é y igual a x mais b. Então aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Então primeiro fica 7 igual a 500 x mais b. Agora eu vou no outro lado aqui, no outro ponto, ó, eu tenho x, tenho y. Então fica 4 igual a 1000 x mais b. Tá? Se eu for tentar somar direto aqui, eu vou fazer assim. 7 mais 4, 11. 500 mais 1000, 1500. Só que b mais b não vai rolar, né? B mais b não vai rolar. Então, eu vou multiplicar a primeira ou a segunda equação. Vou escolher a primeira aqui. Vou multiplicar por menos 1 para fazer a troca de sinal. Então, vai ficar assim. Menos 7 com mais 4 dá menos 3. Menos 500 com mais 1000, ou 1000 menos 500, dá 500. Vou multiplicar aqui, vai ficar menos b. Com mais b, dá 0. Tá? E agora, qual que é o próximo passo? Agora a gente faz assim. Passo 500 dividindo. E olha só, eu tenho um valor de A. Tá bom? Achei um valor de A. Agora, eu vou lá na minha função, substituo no lugar do A, né, tanto na primeira quanto na segunda, para a gente encontrar o valor de B. Então, seguro o valor de A aqui. Vou pegar a primeira, por exemplo. Vou substituir, vai ficar 7 igual a 500 vezes menos 3 sobre 500 mais B. Tá? Então, multiplica por 500 e divide por 500, os 500 se anulam. Fica 7 igual a menos 3 mais B. Posso passar esse menos 3 para fora, ele vai passar somando. Então, olha só. Achei o valor de A, achei o valor de B. Vou montar minha função. Y igual a menos 3 500avos de x, né? Mais 10. Montada a minha função. Agora eu vou lá e calculo f de 400. Então, f de 400 igual a menos 3 vezes 400 sobre 500 mais 10. Dá para cortar os zeros aqui. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, ficou muito feio. Ó, dá para cortar os zeros. 3 vezes 4 dá 12. Então, eu vou ter aqui menos 12 sobre 5. Se a gente dividir 12 por 5, 5 vezes 2, 10, sobra 2, coloca vírgula, dá 4, né? 2,4. Então, eu vou ter aqui menos 2,4 mais 10. Isso daqui dá, então,
7,6. Menos 7,6 graus Celsius. Mas daí marca a letra E, que é o mais perto? Pois é isso que eu estava olhando aqui. Não dá alternativa. Tá, mas o processo é esse. Então, eu vou olhar a questão depois. Talvez eu tenha passado o gabarito errado. Mas o procedimento é esse. O procedimento está ok, né? Olha, eu acho que na verdade, Laura, o exercício tem um pequeno erro quanto ao valor da temperatura ou da profundidade, porque eu tinha feito um pouquinho antes aqui. Se você fizer com 100 metros de profundidade e 500, ele dá 10,5. Daria daí a letra D, né? Só que agora a gente fez tudo certinho. Não teria por que não bater o valor. Vixe, então é tipo erro de digitação, alguma coisa assim? Pode ser erro de digitação. Mas na tabela, entendeu? Depois eu procuro essa questão aqui e vejo se não fui eu que comi de bola ou se a questão tem erro mesmo. Tá? Mas vamos para a 2. A 2 é o mesmo esquema. Então, pessoal, a resposta está certa, 7,6. O que tem de errado não é a resolução. O que está de errado é a tabela. O erro está na tabela. Mas o passo a passo é esse. Quer ver? Depois no final da aula a gente pode voltar a esse exercício e vai verificar que dá outro valor se a gente pegar outra coordenada. E não era para acontecer, né? Era para dar sempre o mesmo valor, independente de quem a gente escolhesse. Mas tudo bem. Bom, agora o exercício 2 é basicamente a mesma coisa. O exercício 2 fala assim: o valor de um carro popular decresce linearmente com o tempo por causa do desgaste. Sabendo que seu preço de fábrica é R$ 7.500, olha que exercício novo, e que depois de 6 anos de uso é 1.200, seu valor após 4 anos de uso em reais é igual a quanto? Bom, então você tem assim, você tem duas coordenadas também. Quando o carro saiu de fábrica, ele tem 0 anos de uso, tá? E o valor dele, 7.500. Após 6 anos de uso, né, o carro depreciou e o valor dele é de 1.200. Então percebam que é x e y também, ó. X, y, x, y. Daí ele fala assim: qual será o preço desse carro, né, após 4 anos de uso? Então eu preciso achar minha função para substituir o x nela e encontrar um novo y. Então o esqueminha é o mesmo. Ó. Lei de formação de uma função afim é y igual a x mais b. Então, 7.500 é o y, vai ficar 0 vezes a mais b. Bom, 0 vezes a é 0, certo? Então, portanto, b vale 7.500. Quando tem zero em uma das coordenadas, principalmente na de x, fica tudo mais fácil. Ó, já achei o valor de b, não vou precisar recorrer ao sistema. Eu vou substituir o outro ponto. Ele fica assim, 1.200 igual a 6a mais b. E olha que maravilha, eu já sei o valor de b. Então, vou apagar a letra aqui e coloco 7.500.
Resolvo, né? Passo 7.500 para fora, ele vai passar diminuindo. Então, 1.200 menos 7.500 igual a 6A. Dá 6.300 negativo. 6.300 igual a 6A. Passo dividindo, né? 6.300 divididos por 6 dá 1.050. 1.050 igual a A. Então, eu tenho A, tenho B, eu monto a minha função. Y igual a menos 1.050A. É X agora, né? Já tem o valor de A. Menos 1.050x mais 7.500. Como são 4 anos, a gente faz assim. F de 4 igual a menos 1.050 vezes 4 mais 7.500. Então, eu multiplico. 1.050 vezes 4 dá 4.200, né? Então, menos 4.200 mais 7.500. Então, F de 4 igual a 3.300. Então, esse é o valor do carro após 4 anos de uso. Letra D, né? Ó, esse daqui eu já conferi, esse exercício tá bonitinho, tá bom? Esse daqui, se eu substituir qualquer valor de x, bate. Então, se eu colocasse lá o 0, ia dar 7.500. Se eu colocasse o 6, ia dar o 1.050, tá? Funciona certinho. Diferente da 1. Mas você vê que a lógica do 2 e a lógica do 1 é a mesma, né? O processo foi o mesmo. Por exemplo, a questão 3 e a questão 4 também seguem a mesma lógica. A 5 vai ser um pouquinho diferente, tá? Coisa mínima. Olha a 3. A função f é definida por f de x igual a x mais b. É a lei de formação. Sabe-se que f de menos 1 é igual a 3 e f de 1 é igual a 1. Então, o valor de f de 3 é quanto? Daí tem a alternativa. Bom, esse f de 3 que ele passou, f de 1, nada mais é do que os pontos. Igual tinha nos outros exercícios. Não misturem, tá? Quem é x, quem é y, que dá certo. Ó, então ele falou f de menos 1 igual a 3 e f de 1 igual a 1. Então, olha só, isso daqui nada mais é que x e y. O x é o cara que está dentro do parênteses. Então, olha a coordenada. Menos 1 e 3. A outra coordenada, 1 e 1. Tá bom? Então, substitui na lei de formação e a gente determina ela. Depois, é só calcular f de 3. Igual a menos 1a mais b. E aqui fica 1 igual a 1a mais b. Olha, bem fácil de resolver, por quê? Porque tem o a negativo e tem o a positivo, né? Eles são opostos, então eles se anulam. Olha que beleza. Corta, b mais b é 2b. Então, b igual a 2. Aí eu vou lá em cima, substituo, né? Vou pegar a segunda equação.
Ó, a segunda equação tem 1 igual a 1A mais B. Como B é 2, olha só, 1A igual a menos 1. Então, tenho A, tenho B, monta minha função. Y igual a menos x mais 2. O que eu faço agora? Ele pede para calcular f de 3. Então, fica assim, f de 3 igual a menos 1, que multiplica 3 mais 2. Um vezes 3 é menos 3, mais 2, menos 1. Bateu. Chegamos ao valor. Letra E. Então você pode perceber que é tudo muito parecido. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem a 4, tá? Eu vou fazendo a chamada. Ana Laura, André, Arthur Gabriel, Berend, Enzo Fadu, Enzo Lobo, Gabriel Zanini, Gabriel Rangel, Giovana, Isabela, João, Jonas, José, Júlia, Larissa, Laura, Lívia, Maria Eduarda, Maria Isadora e Ria. Então, beleza, moçada. Então, a questão 4 agora. O gráfico da função y passa pelos pontos A e B. Determine f de 3 e f de 4. Ó. Exatamente igual à questão 3, exatamente igual à questão 2, exatamente igual à questão 1. Apesar dos problemas da 1, o conceito da resolução dela era aquele mesmo, né? É o padrão aqui. Então a gente vai lá. Ponto A. Ponto B. Oito igual a 2A mais B. 3 igual a 1A mais B. Bom, você olha agora, se eu juntar 2A com 1A vai dar 3, né? Não anula. Se eu juntar B com B, também não anula. Então, uma dessas equações eu devo multiplicar por menos 1. Vou escolher a primeira. Então, vou multiplicar ela por menos 1. Eu vou lá e faço. 8 que multiplica 1
negativo, né, dá menos 8, com mais 3, menos 5. Agora eu multiplico o 2, então vai ficar menos 2A mais 1, dá menos 1A. Menos B com mais B, corta, dá zero. Professor, Oi, pode falar o F de 3? Eu fiz aqui, mas eu não sei se está certo. pode falar. Deu 13. Tá, eu não fiz ainda, mas eu confio em você. Eu estou conferindo aqui, daí a gente vê se acertou, tá bom? Você fez o outro também? Tô terminando. Tá, então na hora que você terminar você fala. Ó, pessoal, achei que o A vale 5. Agora eu vou achar o B. Então eu escolho uma das duas. Posso escolher a segunda aqui. Ó. Vai ficar 3 igual a 5 mais B. Passo esse 5 para fora, ele passa diminuindo. Então B igual a menos 2. Tá? Daí o F de 4 deu 18. Isso, ó, a Laura já fez. Ó. Então, o nosso A é 5, o nosso B é menos 2. Então a nossa função é f de x igual a 5x menos 2. Se a gente for conferir, vai ficar f de 3 igual 5 vezes 3, 15, menos 2 dá 13. A Laura acertou a primeira. A segunda vai ficar assim, f de 4, 5 vezes 4 é 20. 20 tirou 2, 18. A Laura acertou as duas. Muito bem, Laura. Pessoal, a questão 5 é só substituir, tá? Ele quer calcular o f de menos 5. Eu não vou precisar montar função, é só substituir, tá bom? Então eu vou dar um tempinho para vocês. Façam a 5. Fiz aqui, professor. Pode falar. Eu acho que tá errado, porque deu menos 419.
Tá, vamos ver se é isso mesmo. Que vai dar negativo, eu acho que vai mesmo. Porque vai ficar assim, né? F de menos 5 igual 3 vezes menos 5 ao cubo. 5 ao cubo dá 125. Daí você vai multiplicar por 3, né? 375. Daí aqui a gente vai ter menos 2. Aí o menos 5 está elevado a 2. Então, aqui também vai dar um valor negativo, por causa que o 2 é negativo. Então, é bem provável que dê esse número mesmo, Laura. Ó, aqui vai ficar menos 5, aí mais 1. Então, a gente vai lá. 5 ao cubo dá 125. Daí, como a gente vai multiplicar por 3, olha lá, 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, ó, 375. E é negativo, porque quando a gente eleva um número negativo a um expoente ímpar, o resultado fica negativo. O próximo a gente vai ter menos 2 vezes mais 25, né? Porque daí 5 ao quadrado vai ficar positivo. Só que tem um porém, vai multiplicar com 2 lá de fora, que é negativo. Então, a gente vai ter menos 375 menos 25. Menos com menos, mais 5, mais 1. Então, 375 negativo com 25 negativo, nós temos menos 400. Com mais 6, dá 394 negativo. Professor, mas você multiplicou o 25 por 2? Ai, ai, ai. Vai tá feia a coisa, é verdade, Laura. Eita! Só fiz o jogo de sinal. E que coisa! Vou perder para a Laura na segunda questão agora. Tá 4-2 ainda para mim, mas não era para estar assim, né? Ah, meu É, Deus do professor, céu. mas na prova eu que perco, professor. Ainda bem que o gabarito eu faço com calma, né? Ah, hoje que eu tava com a camiseta, ninguém me chamou lá para tirar foto. A gente ainda não tirou porque faltou jeito, e daí quase ninguém foi. Ah, mas se for esperar a Isabela ir pra aula, Ah, professor, mas daí hoje tava muito frio, daí quase ninguém foi com a camiseta também. É verdade, tem isso do frio ainda. Vamos esperar esquentar um pouco, porque daí tem que ficar colocando 50 camisetas em cima. não, mas vai com a blusa, chega na hora de tirar foto, tira a blusa. Daí já morre de frio, né? Cai duro de congelado com o tempo. Ah, não tem perigo. Agora bateu, né, Laura? É, agora deu certo. Agora você vai falar que eu dormi também, de novo. Então, vamos lá. O próximo assunto, pessoal. Então, é tudo isso que eu vou cobrar de função, é isso daí que tá aí, tá bom? Tem exercício na prova com gráfico, mas é só para tirar a coordenada. Então, é igual os que tem na apostila. O próximo assunto, que aí é mais legal, a gente vai falar sobre triângulos. Né? Então, seno, cosseno, tangente e as duas leis, né? Lei dos senos e lei dos cossenos. É bem legalzinha a matéria. Então, a prova é meio a meio, tá? Metade de uma coisa, metade de outra. Vai poder fazer aquela tabelinha dos ângulos ou vai ter que saber? Não, pode fazer. Os valores de ângulos, tudo vai estar na prova, tá? Eu coloquei as relações também. Então, Então tá mais tranquilo. é mais tranquilo, né? Ô, Laura. Laura, Oi. Oi.
Quantos pontos você fez na UEPG? Ai, professor, nossa, só tristeza. Eu fiz 3.100 e pouco, mas eu passaria em farmácia. Para qual que você se inscreveu? Coloquei para medicina, daí faltou 2.000 pontos. Ah, mas para medicina é mais difícil, né? É. Para medicina, Acho que eu fiquei em primeiro lugar da lista de chamada de farmácia. olha que beleza. Já tá bom, né? Primeiro vestibular da vida, assim. Sim, teve gente entrando com 2.300 pontos. Nossa, professor, eu fiquei com tanto dó, porque tem gente que eu conheço que fez e nem saiu no lugar geral lá, porque não atingiu a pontuação mínima, que era acho que 1.000 e pouco só. Ah, complicado, Tá doido? mas também não dá para ter dó, né? Porque É, vai de cada tem um, que, né? tem que ter um nível, né? Também, né? É, mas é bem difícil. Nossa, deu um baque muito grande, assim, eu achei, na minha vida, assim. É, mas serviu para estudar ou serviu para desanimar? Não, serviu pra estudar, porque daí agora eu vi se eu não estudar, não vou ser nada. Ó, se você não estudar, você e as outras meninas aí, eu vou levar minha esposa lá na escola para ela ter uma conversa com vocês. Porque a mulher adora o EPG. Para ela, a melhor coisa do mundo é o EPG. Se ela Nossa, pudesse, eu quero muito passar no IPG. se ela pudesse me trocar pela EPG de novo, ela trocava. Sem pensar. Eu vou levar um dia ela para conversar com vocês. Leve, professor. É bom ter essas conversas, eu gosto. Conversar com alguém que foi lá de dentro. Entendeu? Esse que é o bom. Conversar com alguém que era lá de dentro. Ela fez faculdade na UEPG? Fez. Por exemplo, se for para falar da UTF, eu falo para vocês. Eu fiquei um tempo lá, não foi muito tempo, mas eu fiquei. Então eu falo para vocês como é que é. A Agora, UTF é ruim? Ô, professor, não, a UTF UTF tem é curso ótima. fora UT engenharia, eles têm, né? Ou Não, é a só UTF é engenharia? ótima. É para falar bem. Ah, Entendeu? tá. Se for para falar mal, eu falo dessas faculdades pequenininhas aí. Mas se for para falar bem, é da UTF. Que daí da UTF eu conheço. Entendeu? Da Federal eu não vou falar porque não me aceitaram lá. O Royal fez lá, né? O Royal, Josiba. Eu vou te falar uma coisa, Júlia. Eu acertei 38 questões na primeira fase da Federal. E eu não consegui entrar no meu curso. A minha irmã acertou 35 e conseguiu entrar e é formada hoje. Isso é sacanagem, Capaz. né? Nossa. Imagina a pressão. Aí todo mundo Depois fala, falta. a tua irmã era boa mesmo, né? Diplomona da Federal lá, né? Diplomou na Federal. Eu falei, pois é, né? Acertei mais do que ela na primeira fase. Mas é assunto para outro dia. Vamos lá. Senão já dá aquela tristeza, né? Já até escorreu uma lágrima aqui. Sorte que a câmera está desligada. Vamos lá. Nossa, eu chorei com o resultado do EPG. Chorei o final de semana inteiro. Ô, Laura, a prova da Federal, eu tava sem internet na época para conferir o gabarito. Daí eu fui na casa de uma prima minha. Ela pegou assim, falou: você quer conferir ou quer que eu confira? Daí eu falei: não, confere você que eu vou acabar ficando nervoso aí, né? Aí ela começou assim, acertou a primeira, acertou a segunda, errou, mas sabe? Aí ela ia falando, né? Na hora que chegou no 35, nossa, ainda tinha umas, sei lá, umas 10 questões, né? Daí eu pensei, eu entrei. Certeza que eu entrei. Aí, 35, errou essa, errou essa, errou essa. Acertou essa, 36. Eu pensei, não vai dar. Aí eu fui falando mais um monte de erro. Daí, sei lá, acho que as últimas, assim, no gabarito, eu acertei que fechou 38. Nossa, aquilo foi um desespero pra mim. Sim, é muito ruim quando isso acontece. Tipo, quando saiu o gabarito no outro dia, você vai acertando assim, aí você fala, não é possível que eu tenha errado, tipo, as últimas. Aí eu fui lá e errei todas as últimas. Acontece. Nossa, foi muito frustrante. Precisava acertar quantos para passar no curso que você queria, professor? Precisava 40. Meu Deus, por 2! Mas acontece, ó. Se eu tivesse feito para matemática, eu tinha entrado. Se eu tivesse feito para física, para química, tinha entrado. Não Professor, sei mas você não quis fazer de volta? Eu fiz 2 vezes. A outra vez eu acabei que foi quase a mesma coisa. Daí eu meio que desanimei. Daí eu tinha que trabalhar, né? Porque eu não era filho de rico.
Não que eu seja agora, né? Mas aí não deu pra fazer cursinho, nada. Daí por isso que eu fiz essas faculdades por aqui mesmo. E me arrependo, devia ter, sei lá, tentado depois, mas agora já foi. Aí na UTF. Ah, mas você fez na UEMP, né? Eu? Não. Fiz Qual na que você fez? Fafit. Fiz na Fafit. Ah. Mas é UEMP agora, né? Não. Fafit é São Paulo. Ah, tá. O EMP é lá em Jacarezinho, o campus. Eu fiz o TF, mas eu não consegui diplomar lá. Eu reprovei numas matérias lá e daí eu larguei mão. Mas lá era... Nossa, federal, a UTF lá é demais, viu? Você queria engenharia, alguma coisa Não, assim? na Federal do Paraná eu queria desenho industrial. Aí eu confesso pra você que eu sou meio frustrado com isso daí, viu? Nossa, eu desenhava pra caramba, eu entendia das coisas, sabe? Tanto é que eu peguei a prova da segunda fase pra dar uma olhada. A prova da segunda fase era fazer desenho em 3D, sabe? Perspectiva, essas coisas. Nossa, é certeza Nossa, que é cer- na de arquitetura também tem que fazer desenho na segunda fase. Nossa, era certeza que eu ia passar, mas ia passar muito fácil. Nossa, certeza, sim. Aí, mas a primeira fase me travou 2 vezes. Não, mas é... Ah, eu fico Eu triste, tenho medo mas... de fazer isso, sabia, professor? Tipo, de não fazer design de moda e depois, sei lá, ficar frustrada também, tipo, com outra profissão. Não é que eu seja frustrado com a minha profissão, entendeu? É que esse negócio de desenho aí eu sempre tive, sabe? Não, então, tipo, com isso, sabe? Tipo, eu tenho medo de eu não conseguir ser feliz, tipo, trabalhando com outra coisa, entendeu? Às vezes eu paro e penso assim, nossa, podia estar, né? Nem que eu estivesse trabalhando para desenhar peça de motor, sabe? Mas eu ia estar desenhando, né? Porque meu sonho era desenhar peça de carro, assim, não um carro inteiro. Mas, sabe, trabalhar com projeto de carro e tudo mais. Aí, cara, não deu, né? Não deu. Eu fiquei bem triste na época. Agora eu tô melhor com isso. Nossa, fiquei muito triste mesmo. Cheguei a nem sair de casa. Daí a vida muda, né? Vai para outro caminho, né? Tanto é que matemática, por exemplo, eu fiz porque eu ajudava os caras da minha turma, assim, alguma coisa ou outra, né? Daí eu falei, sei lá, parece que eu gosto disso, mas nem tinha certeza, sabe? Parece que eu gosto, daí eu peguei e fui. Teve uma época que eu era concurseiro também. Eu passei no concurso da Caixa, mas eu passei muito baixo, sabe? Aí eu não fui chamado. Chamaram até sei lá, os 80 primeiro, eu fiquei lá em 100, lá vai porrada lá. Chamaram meu cunhado trabalha até hoje na Caixa, concursado. Aí eu fiz um no Banco do Brasil também, que eu fui eliminado por inglês. Eu zerei inglês e fui eliminado. Mas tinha ido bem também. Aí a última prova que eu fiz foi da UTF, que eu passei. Mas daí, na UTF lá, o negócio era muito puxado. Aí O trabalhava... TF é muito difícil, tipo, nível da federal de passar, porque é só com o Enem, né? não é que é difícil passar. Para mim não foi difícil entrar. O meu difícil foi ficar lá. Porque daí não tava mais com o ritmo de escola, de estudo, né? Já tava trabalhando e daí foi meio Mas difícil. mesmo assim, né? Tipo, esses cursos mais de exatas, assim, dizem que pra sair é muito difícil. Tipo, entra 20 Difícil. e forma 3. Quer ver só? Eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu tenho até hoje de estimação guardado aqui. Deixa eu ligar minha câmera aqui, dar um susto em vocês. E agora não sei se abriu. Abriu. Eu tenho minha canequinha aqui ainda. Olha que belezinha, ó. Meu Deus, que legal. Eu tenho minha carteirinha guardada, não sei onde tá aqui. Nossa, meu sonho é entrar na faculdade só pra comprar as coisas da Atlética, Não, eu moletom, essas ganhei. coisas. Eu não comprei, eu ganhei. Nossa, eu acho muito legal. Porque, sabe o bebedouro lá da escola?
Todos eram daquele jeito. Daí o cara falou assim, ó, pra você tomar água, pega a canequinha aqui, ó. Ela tinha um cordãozinho também. A gente colocava no pescoço. Aquele estirante, né? Eu acho muito legal esses negócios de faculdade. Tipo meia, camiseta também. A Camila tem um moletom até hoje que ela usa da UEPG. Um moletom azul. Eu ia sair muito trajada. Se eu passasse assim, numa pública, eu ia sair muito trajada. Vai andar Sim, eu vou fardado, querer tudo. Tudo Mas as tá coisas eu vou certo querer. mesmo, é. Tem que andar mesmo, tem que ter orgulho do que você tá fazendo, né? Tem que ter orgulho mesmo. Então, eu tenho a canequinha, tem umas coisas assim. Eu tinha um livro da UTF, nem sei por que eu tinha o livro. O meu prédio lá em Cornélio, que eu fazia lá, era novinho. Zero bala, tinha acabado de fazer. Tinha o coisinha da Dilma. Tava lá que foi inaugurado pela presidenta Dilma. Mas nem era pintado, sabe? Era só cimento mesmo, não tinha tinta. Mas era bem novinho, bonito, carteira nova, quadro novo, era tudo zerado na época. Não sei como é que tá agora. No campus que a gente foi, acho que foi da UTF que a gente foi lá naquela feira, sabe? Que teve a última vez que a gente foi com a escola antes da pandemia. Tava bem bonito também lá. Onde que era? Era em Curitiba? De Curitiba. Amiga, não era o TF, era Federal, né? Não era, eu Federal, acho que era da UTF. Amiga, era o campus da Federal, que fica lá longe. Sei lá, enfim. Mas tá bem bonito. É bonito, tem um... Agora que deram cortar investimento, eu não sei como é que tá, né? Mas geralmente é bem bonito, bem... Falando em cortar investimento, viu que a do Rio de Janeiro vai fechar, professor? Pois é, né? É bagunça só, né? Ô, professor, eu fui na UTF de Ponta Grossa e, meu Deus, é muito bonito lá. É que tem a igreja lá dentro, né? Nossa, eu fui muito lá, legal. eu fui levar o pessoal para fazer uma prova uma vez. Tem uma igreja lá dentro. Mas a de Cornélio é mais bonita, é um prédio mais novo. Mas é a mesma coisa. Eu nunca fui lá. A de Cornélio é um prédio de 3 andares, assim, é bem... O RU dos caras é gigantesco, é um negócio bem legal. Aí Laura, Ana Laura, Júlia, tem que se acostumar já com a ideia de almoçar no RU, fazer bandejão. Sim, minha mãe já falou irmã isso pra mim. lá. Aprender a andar de ônibus. Eu vou me perder, certeza. Nossa, certeza. Eu sou muito tapada pra isso. Mas aprende. Nossa, professor, se Deus quiser, irei ter essas chances na minha vida. Mas se Deus quiser, esses problemas eu vou ter. E sempre vai ter um maconheirinho que vai ajudar, é sempre assim. Maconheirinho. Mas sempre tem, ué. Às vezes vai ser o cara que vai... E que tem maconheirinho? Todo lugar tem. Eles que vão passar as dicas. Sempre tem, né? Vai falar onde que come mais barato, onde que... Sempre tem mesmo. Geralmente é um cara que faz 6 anos que ele tá lá ainda, enroscado. Ô, professor, deixa eu contar. A minha irmã, ela foi, né, lá pra Guarapuava. Aí ela chegou lá, tinha um cara, o cara que ajudou ela com essas coisas. Ele já tinha feito um monte de curso lá e ele já sabia de tudo da cidade toda. Aí ele ajudou. Ele tava pulando de curso em curso porque ele não sabia qual que ele queria. Ele ficava enroscando, acontece. E daí, sabe o que é o perigo? O perigo é casar com esse negócio aí, sabia? O meu cunhado... meu cunhado, ele tinha reprovado já 3 anos na Federal. Ele só se formou porque ele começou a namorar com a minha irmã e minha irmã fazia ele estudar. Ele terminou em 8 anos. Um curso de 4 anos. Qual que era o curso? Fraco! Economia. Mas aí acontece. Eu tenho um colega de infância, o Leandro. A irmã dele já foi dar palestra na escola. Uma fisioterapeuta. Ele reprovou, na época era Cefet ainda. Ele reprovou, jubilou, né? Porque quando você excede o prazo, ele teve que fazer vestibular para entrar de novo e para concluir o curso. Só que eu não sei quantos anos deu. Acho que deu por volta de 7, 8 anos também. Ele teve que fazer vestibular para entrar de novo e pegar o diploma. Senão não ia ter diploma. Meu Deus, imagine! Imagina se fazer outro vestibular. Mas acontece, viu? É comum. É porque o negócio tem matéria que é difícil mesmo, acabou que enrosca e demora para passar. A minha turma lá no TF, lá, que terminou original mesmo, 4.
Só 4 da turma Tem que original. pagar, né, pra fazer, tipo, como se fosse a recuperação lá. Não sei, eu não paguei. Mas depende, acho que... sabe que eu não sei, Júlia? Se paga? Eu já escutei gente falando que, tipo, que tem que pagar e tal. Tipo, Na Tem que pagar pra particular, fazer tem que a pagar. DP. Na É, DP, particular? Eu queria saber, porque eu não sei se é só pra particular eu ou pra acho que é só para particular, É, que eu paga também DP. acho. entendi. Eu sei que segunda chamada na UEPG tem que passar pelo médico da faculdade para pegar atestado. Senão não vale atestado. Então, por exemplo, a Júlia, que sempre falta lá na UEPG, vai ter que ir lá pegar atestado com o médico lá do. Vou viver junto com o médico, então. Tô Vai sempre ter que ruim, virar parece. brother dele lá, então. Senão não faz fazer prova. amizade. Se perder a prova já era, sabia? Não tem como, sei lá, tipo, nem pagando pra fazer a prova de novo. Tem que ter um atestado. Tem que ter um atestado. Ou você tem que ter uma Horrível. justificativa. Professor, eu não quero sair da escola. Ou tem que ter uma A justificativa faculdade me boa. assusta. Por exemplo, se você for presa, Júlia, aí você tem uma justificativa para perder a prova. Entendeu? Mas você faltou Aí, ó, porque viu? você faltou porque perdeu o ônibus, aí não é problema da faculdade. Professor, o problema nem é o médico, é minha mãe, porque ela disse que ela vai todo mês ver a minha frequência na faculdade para ver se eu não tô passando a perna nela. Porque o filho da amiga dela foi morar em Curitiba para fazer uma faculdade ainda era particular. Então a mãe dele pagava o apartamento e a faculdade. E ele, em vez de ir para a faculdade, e ficava no barzinho. E ficou, sei lá, anos da vida dele lá. Daí que a mãe dele descobriu que ele não ia para a faculdade. A minha mãe disse que vai todo mês para ver se eu não faço isso. Tá Meu Deus, certo, que tua ódio mãe? desse Tá piada. certo? Aí a amiga dela pegou o filho dela, né, no caso, e daí trouxe pra Arapoti de novo, deu uma surra, e daí ele fez administração na FAT. Porque ela disse que alguma coisa ele ia ter. Nossa, Mas pense. Isso que é mulher arrojada, hein? Isso que é mulher arrojada. Aí sim. Minha mãe ficou com trauma, porque o maior medo da vida dela disse que ia fazer isso com ela. Não vai fazer, né? Não, tanto que eu tô me matando pra passar na faculdade, tem que ir, né, depois ver as aulas. Uma vez, Laura, meu pai veio falar, você não estuda, não faz nada, não sei o que, né? Eu falei, mas falou o homem estudioso, né? Ele arrancou um diplomão assim da UEMP. Não sei se ele comprou aquilo. Puxou um diploma da UEMP, eu não sabia que meu pai era formado. Meu Deus. Mordeu a língua. Aí, ciências biológicas. Nossa, meu pai nunca falou que tinha estudado para ser professor. Eu falei, meu Deus do céu. Mesmo a faculdade e curso do Alex. Eu falei, você tá louco? Meu pai era o Alex da época Ô, professor. O Ah. professor Alex tem quantos anos? O Alex acho que tem 28. Obrigado. É o mais novo lá da escola. Não, O mas tem Oswaldo é aquele mais outro novo. agora, né? É o Oswaldo é mais novo. O mais velho é o Mas tem aquele Juliano. outro de robótica, não tem? Tem o Piazão de robótica lá, que acho que... Não sei o nome do cara, acho que é Vitor. Sei lá, o nome é assim. A gente não tem aula com ele também. Vitor ou Léo, não sei. Deixa eu terminar aqui. Senão daqui a pouco dá o horário. Então tem lei dos senos, lei dos cossenos. Isso daqui eu vou colocar na prova, tá? É só bater o olho no triângulo e responder. Eu vou começar aqui por lei dos senos. Se tem um triângulo, né? Primeiro, aonde que eu vou usar, em que momento, né? Se eu tenho um triângulo, lembrando que a lei dos senos e dos cossenos é para triângulo que não é retângulo. Então eu tenho lá o triângulo, eu tenho um ângulo aqui de 30 graus, um outro de 45, aqui mede x, aqui mede 5 centímetros. Eu quero achar quanto vale o x. Aí eu olho assim. Eu tenho uma medida de um lado e mais outra. Então, dos 3 lados do triângulo, eu tenho 2 com medida. Por mais que seja x, é uma medida. E eu tenho 2 ângulos. Então, é perfeito para fazer a lei dos senos. Então, olha, esse ângulo aqui, ele corresponde ao 5 porque está oposto. O x aqui e o 45, eles são opostos. Então, um está relacionado ao outro. É só montar x sobre seno de 45 igual a 5 sobre seno de 30.
Tá vendo? Aí vai ficar x sobre raiz de 2 sobre 2, né, que é o seno de 45, igual a 5 sobre seno de 30 é 1 meio. E olha só que, como é que é fácil. É só multiplicar cruzado, né? Então vai ficar x sobre 2 igual a 5 raiz de 2 sobre 2. Tá vendo? Corta x igual a 5 raiz de 2. Simples assim, tá vendo? É só multiplicar cruzado. Vê qual lado é oposto ao ângulo, monta e multiplica cruzado. Tá bom? Então essa é a lei dos senos. Você vai aplicar ela quando? Quando você tiver dois lados e dois ângulos. A lei dos cossenos é quando tem mais dados. Vou até pegar um que tem no trabalho. Tem um trabalho não, na revisão. Tem um que está na revisão que está assim. Você tem um ângulo desconhecido aqui em cima. Você tem um lado que vale, acho que é 4, né? Vale 4. Você tem um lado que vale 6 e um lado aqui embaixo que vale 10. Ó. Então aqui a situação é diferente. Porque você tem a medida de todos os lados e quer descobrir um ângulo. Tá? Então você tem um ângulo e a medida dos três lados. Então vai ficar mais fácil fazer por lei dos cossenos. Porque se eu for tentar aplicar a lei dos senos, vai faltar ângulo para eu trabalhar, né? Não tem ângulo, né? Não tem valores conhecidos, né? Então vai ficar mais difícil. Então nesse caso a gente vai para a lei dos cossenos. É bem simples também, pessoal. Tudo isso daqui é bem tranquilo. É matéria que vocês já tiveram em primeiro e nono ano. Bom, se o ângulo desconhecido é esse, quem está oposto a ele, eu vou chamar de A. Aí B e C são os lados que sobraram. É só substituir na relação. 10 ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Menos, aí é o B vezes C, né? Então, vezes o cosseno do ângulo desconhecido. 10 ao quadrado, 100. 36 mais 16 menos, olha só, multiplica. 48 cosseno de θ. Soma 36 com 16, dá 52. Passo 52 diminuindo. Cem menos 52 dá 48. Passa esse 48 negativo que multiplica, passa dividindo. Ó, eu vou ter que cosseno do ângulo é igual a menos 1. Pronto. Está resolvido. Tá? É tudo bem simples. É só pegar o processo, saber identificar os elementos e está tudo certo. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Enzo, que chegou agora, alguma pergunta? São tranquilos, né? Então, pessoal, olha, esse último que eu fiz, ele está na revisão. Ele é o exercício 6 da revisão. Vocês poderiam pegar e fazer um 9 para mim. Pega lá e faz um 9. Desenha o triângulo isósceles, né? Lembrando que o triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais, né? Vamos lá, dá tempo. Deixa eu responder o que a Eber quer falar comigo aqui. Nossa, a Ana Laura saiu da aula.
E aí, alguém terminou a 9? É a lei dos cossenos, né? Isso, lei dos cossenos. Mas daí, quanto que vale o cosseno de 120? Ó, cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60. Cosseno de 60 é... quanto? 0, Ah, eu não lembro. 0,5. Lembra lá que cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Daí, como está no segundo quadrante, é negativo, tá? Então é menos 0,5 lá. Tá, obrigada. Nada. Mas é um valor muito absurdo. Será? Será? É, porque deve ter feito errado. Ó, o ângulo é o de 120, certo? Então, o nosso A é o x. Aí o B e o C são os valores iguais ali. Então fica assim. X ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2, né? Não 4. Menos 2 vezes 6 vezes 6 vezes o 0,5, que é o cosseno de 120. Então dá 36 mais 36 mais 2 vezes 6, 12. 12 vezes 6 dá 72. 72 vezes 0,5 é metade, né? Porque, ó, dá 10, 35 mais 1, 36, coloca vírgula. 36 Ah, mais... eu esqueci de multiplicar primeiro. Esqueci da ordem. Ah, então dá 108, tá vendo? Mas ali o sinal é mais ou é menos? 36. Menos com menos, Mais. Tá. mais. Raiz quadrada de 108 é bem fácil, ó. Porque aqui você não somou 36, né? São 3 36. Então fica 3 vezes 36. Aí você tira a raiz, né? 6 raiz de 3. Tá vendo? Simples assim. Na verdade é tranquilo até.